A paz do Senhor Jesus a todos. Que Deus abençoe a cada um nesta manhã, ou durante o dia, noite, quem for ver esta mensagem, meus amados irmãos. E eu vim aqui, trazer algo importante que Deus colocou no meu coração. É que quando o pai ama, ele jamais quer que o filho saia para o mundo ou saia para as coisas erradas. Porque ele ama, ele não quer o filho sofrer, né? Assim. E Deus sempre está conosco com essa mesma direção, com esse mesmo entendimento. Claro que primeiro vem dele, para que o pai tenha esse conhecimento e leve ao filho. Por isso que ele deixa aqui em Hebreu, capítulo 12, versículo 6, que nós podemos conhecer a esta repreensão que ele está tendo conosco, que ele está dirigindo a nós. Olha, o título é assim, vou falar só o título e vou começar no versículo 6. As provações revelam o amor. Ou seja, Deus faz com que nós seja provado, que isto é o amor que ele tem por nós. Se ele deixasse nós jogados, nós nenhum já não estaria mais na presença dele. Então ele diz, as provações revelam o amor paternal de Deus para com seus filhos. Agora vamos lá no versículo 6, diz assim, porque o Senhor corrige a quem ama. Eu estou no versículo 6. Hebreus, capítulo 12, versículo 6. Porque o Senhor corrige a quem ama. Ou seja, aquele que entende que isso é um amor e que não sai da presença de Deus, ainda com essa repreensão e chicotada, que ele diz aqui, e açoita a todos os filhos a quem recebe. Açoita a todos os filhos a quem recebe. A quem tem o entendimento que isso é para nós viver, é para nós ter uma vida melhor. E quando ele disse, corrija quem ele ama, é porque jamais um pai que ama um filho, ele não quer deixar o filho ir para o mundo para sofrer. Então, e isso Deus ele fez a parte dele e continua fazendo. Mas se o filho der ouvido que esta repreensão, ou seja, isso vem porque Deus não ama os filhos. Eu vi muita gente falando isso. Tá vindo sofrimento, terremoto, Não, isso é para que o homem dá ouvido, o ser humano dá ouvido, o que Deus tem para nós. Deus tem para nós, não é isso. Isso ele permite que aconteça para que o homem volte a Deus, e aí tem o melhor, Tem o melhor. Nós, perto de Deus, no caminho de Deus, é diferente. A nossa vida é diferente. E diz aqui, para a disciplina que perseverai, Deus vos trata como filho. Ou seja, tudo isso, esse corrige, esse açoita, é para a disciplina, ou seja, é para nos consertar. É para que nós tenhamos uma vida, não duas vidas. Como assim? Você não tem uma vida com Deus e uma vida com Satanás, não. Uma vida no mundo, não. Você tem que ter uma vida com Deus. E essa disciplina, esse corrige, que Deus está corrigindo, e esse açoita, é para que nós tenhamos uma vida com Ele.
É para que nós tenhamos um entendimento, que nós podemos andar com ele sempre. E diz: Deus vos trata como filho, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado praticantes, logo sois abastado e não filho, o que não aceita a correção, o que não aceita o açoite, que não aceita, ser corrigido, e sim se tornar largante, ou seja, como um pai que larga o filho. Infelizmente, Deus nunca desampara o filho. O filho que desampara o pai, sai da presença do pai, e aonde acontece, ou seja, o mundo, ele vai para o mundo e ali o pai tenta corrigi-lo. Se o pai aceita, se o filho aceitar a correção, ele tem uma vida melhor. Ele tem um entendimento. Como diz aqui lá no versículo 14 agora. A exortação à paz e à pureza. Segui a paz com todos. Segui a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém, sem a qual, a paz. Isso, ele está falando da paz. Sem a paz, ninguém viverá o Senhor. Ou seja, sem a paz e a pureza, nós não estamos no Senhor. É melhor falar assim. Então nós temos... Deus ele corrige, açoita, mas isso, é para que nós ande na paz com todos, e com a santificação, porque sem a paz e sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Tem um capítulo 1, Isaías, capítulo 1, versículo, se não me engano, 19, que ele diz assim: se quiser, mas aquele que não quiser, apanha. Ou seja, o que quiser tem o melhor nessa terra. Vive com Deus e tem o amor de Deus dentro dele. Então, tudo é melhor. E se não quiser, for rebelde, será? Tem as coisas do mundo. E o que está acontecendo neste século, neste presente, agora? É que o mundo não está aceitando a correção. O mundo não está aceitando o açoite. Que Deus corrija. E aí se largam no mundo. E ainda tem deles, ou seja, a maioria bota a culpa em Deus. Só que Deus está fazendo a parte dele desde o início até agora para que o mundo seja salvo. Só que a humanidade só lembra de si. Ele esquece Deus. Esquece Deus. E se coloca o eu. O eu é quem está matando a humanidade. Como assim o eu? Nós não estamos fazendo o que Deus pede. E estamos fazendo o que o nosso coração, cheio de rapina, cheio de imundícia, faz. Então nós temos que esquecer o eu, a nós. E lembrar de Deus, porque Deus é quem cuida de nós. Nós não conseguimos cuidar de nós mesmos. Não. Deus consegue. Deus cuida de nós e Ele dá a direção, a forma que nós temos que fazer, que nós temos que viver. Por isso que, segue a paz. Aquele que não segue a paz, o caminho de Deus. Você só tem paz se você seguir o caminho de Deus. O que é a paz? É o caminho de Deus, é a presença de Deus,
É, é você andar na verdade. Isso tudo você vai estar seguindo a paz. E quando você não consegue seguir a paz, você está na mentira, você está na idolatria, você está na enganação, na prostituição. É isso, meus irmãos. Então é isso que Deus colocou no meu coração. Nós sem a paz não somos, infelizmente, nada. E isso está revelando que nós não aceitamos a correção de Deus. E você também não aceita a correção do seu pai, porque o pai dificilmente, ainda que seja por mal, mas ele não quer um filho na maldade, não. Dificilmente acontecer isso. O pai quer o filho, né, fazendo o bem, tendo a bondade ali, né, sendo um filho que dá alegria. Todo pai quer assim. Então é isso, meus amados irmãos. É essa mensagem que Deus colocou no meu coração, que a humanidade, ele sustenta o mal e não quer sustentar o amor. Ele aceita, né, os desejos mal, mas não aceita os desejos bem, que é o açoite, a correção que Deus quer corrigir, para que ele viva na paz e na pureza. Mas a humanidade não aceita as coisas de Deus e bota a culpa em Deus. Uma maioria a gente se vê fazendo isso, né? Então é isso, meus amados irmãos, que Deus abençoe, né, a cada um, mas vamos receber a correção de Deus para que nós tenha vida. E melhor, tenha a salvação, né? Tem a salvação. Então a correção, o açoite, é para que nós ande com Deus. Ele faz isso para que nós ande com Ele. Então, tenha uma paz, que Deus abençoe, em nome de Jesus.